O que acontece quando a militância de sofá é aplaudida? A gente passa a considerar termos racistas, homofóbicos e antissemitas como termos normais. Nesse vídeo eu vou explicar a diferença entre liberdade de expressão, discurso do ódio e por que o Monark do Flow Podcast está tão errado. Então vem comigo. Bom, o Monark já questionou para o Augusto Botelho se racismo era crime. Quando ele entrevistou o Antônio Tabet, ele disse que as pessoas que não gostam de refrigerante ou que gostam têm o mesmo direito de se manifestar do que as pessoas que são homofóbicas. E aí uma matéria do UOL de 2016 disse que apenas 8% dos brasileiros têm plenas condições de compreender e se expressar. Humberto Eco tinha uma frase que ela é muito verdadeira. Ele falava que as redes sociais deram a uma geração inteira de imbecis voz. E quando eu falo disso, eu não posso esquecer do Olavo de Carvalho, né? Quando pega autores extremamente complexos, transforma aquilo num espetáculo, em frases de efeito, e a gente aplaude isso, né? O Monark não é de hoje que ele mostra que não tem conhecimento, que não estudou por vontade própria, não por uma ignorância maior, mas mesmo assim a gente seguia aplaudindo ele, né? Quando eu falo a gente, os milhões de inscritos no canal dele no YouTube. E aí vem um outro ponto também, a gente também elegeu o Kim Kataguiri, né? Que no programa ele falou que por mais absurdo e bizarro que o nazismo possa ser, a gente tem que trazer ele para o debate para combater ele num debate à luz do dia. O que o Kim e o Monark esqueceram de falar é que a liberdade de expressão ela não pode ser utilizada para aniquilar outras pessoas. E por mais que alguns tenham se indignado que a Tabata Amaral não levantou, ela fez o que ela podia naquele momento. Ela questionou, ela mostrou o absurdo que o Monark estava falando e ela nem prestou muita atenção no Kim de tão assustada que ela estava. Então acho que esses comentários rechaçando a Tabata, eles são injustos mais uma vez, mas eu acredito que ela esteja bem acostumada com misoginia, com qualquer coisa que ela fale, vira um estardalhaço. Aí vamos lembrar que na Alemanha pós-guerra, os símbolos nazistas e discursos nazistas, eles foram proibidos não simplesmente para resgatar a aura das pessoas, mas foi justamente pelo fato dessa mesma ideia que o Kim defendeu no Flow Podcast, a ideia de que a gente tem que trazer certos debates para a luz do dia, que possibilitou o surgimento do nazismo, que foi o que originou a República de Weimar na Alemanha entre 1919 e 1953, foi aquele período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então esse período foi onde o nazismo ganhou força, justamente por considerar essas falas e os pensamentos nazistas que estavam ali no embrião, considerar aquilo normal, isso tem que ser trazido para o debate à luz do dia. Foi exatamente o que o Kim defendeu no Flow Podcast. Então, quando o Monark e o Kim defendem que o nazismo deva ter um partido e que as pessoas devam se manifestar se são a favor ou contra, isso é um completo absurdo. A Tabata falou muito bem, a liberdade de expressão ela não pode ir até onde fere a outra pessoa. E aí vem o limite que a gente estuda na ciência política entre liberdade de expressão e discurso do ódio. Alguns teóricos da ciência política defendem que o Estado não deve impor aos cidadãos limite para o pensamento, mas a gente já viu que a história mostrou sobre isso com o nazismo. Então, um desses teóricos é o Dworkin, que fala que se o Estado tenta impor qualquer limite às pessoas, ele está tolhindo a liberdade de expressão. O Jeremy Waldron, no entanto, ele fala que não, que a partir do momento que tu profere um discurso e esse discurso ofende alguém ou incita a violência, isso já não é mais liberdade de expressão, isso é pura e simplesmente discurso do ódio, que foi o que o Monark e o Kim fizeram. A partir do momento que tu coloca o nazismo como uma coisa perfeitamente normal, tu tá incitando o ódio, tu tá incitando a violência. Pronto, não tem mais discussão. E aí, mas eles não estudaram Dworkin e Waldron. Bom, o Kim eu acredito que tenha estudado porque ele fez faculdade de Direito, mas vamos supor que ele matou a aula. É nazismo, é holocausto, milhões de pessoas numa câmara de gás. Nenhum debate público deveria discutir a possibilidade de isso existir de novo ou da gente ampliar essa discussão. O que a gente tem que fazer é simplesmente combater o discurso do ódio. Que as leis julguem tanto o Monark quanto o Kim e que as urnas julguem Kim Kataguiri. É a escola Olavo de Carvalho dando mais um rosto à bestialidade.